No vídeo de hoje nós vamos estudar as cônicas, parábola, elipse e hipérbole. Por que elas são chamadas de cônicas? Porque elas resultam da interseção de um plano com um cone. Se você pega um plano paralelo à base, como nesse caso aqui, a interseção vai ser uma circunferência. Se você inclina esse plano, a interseção vai ser uma elipse. Se você inclina mais, a interseção vai ser uma parábola, e se você inclina mais ainda, como nessa situação, a interseção serão duas curvas, uma em cima e outra embaixo, e essas duas curvas levam um nome único de hipérbole. Especificamente nesse vídeo nós vamos falar sobre a parábola. Inicialmente nós vamos ver como construir uma parábola. Eu tenho aqui um esquadro 30 graus e um barbante, e o comprimento desse barbante é exatamente igual ao cateto maior desse esquadro. E aqui nós consideramos aqui uma régua fixa e um ponto fixo, que depois nós vamos ver, esse ponto é chamado de foco da parábola. E aqui uma extremidade do cordão nós vamos prender aqui no foco e vamos deslizar o esquadro sobre essa régua. A curva obtida ela é chamada de parábola e depois nós vamos ver qual é a propriedade importante dessa curva. Então nós mantemos aqui o cordão esticado, né? E agora vamos deslocar o esquadro ao longo da régua. Essa curva que está sendo obtida aí é chamada de parábola. Agora nós vamos inverter, passar para o lado de lá, para a gente construir o restante dessa curva. E já já nós vamos ver a propriedade importante da parábola, deslocando então o esquadro ao longo da régua e mantendo o barbante esticado, né? Então essa curva que nós construímos aí é chamada de parábola e agora nós vamos ver as propriedades importantes dessa curva. Observe então que, por exemplo, para esse ponto P, a distância desse ponto ao foco F, essa distância aqui, ela é igual à distância do ponto P até a reta. Olha só, essa distância PF, ela é exatamente igual à distância PC, como escrevemos ali. A distância de qualquer ponto P ao foco é sempre igual à distância do ponto P à régua. No caso ali, PF igual a PC. Daí vem a definição do que é uma parábola, né? É o conjunto dos pontos de um plano que estão à mesma distância de um ponto fixo, F, o foco, e de uma reta fixa, que depois nós vamos ver, ela é chamada de diretriz. Quais são os elementos de uma parábola? Conforme nós mostramos, qualquer ponto P da parábola é equidistante de um ponto fixo, que é chamado de foco, e de uma reta, que é chamada de reta diretriz. Então, PF é igual a PC, conforme nós já mostramos. Toda parábola tem um vértice e aquela reta vertical que passa pelo vértice é o eixo de simetria da parábola. E como essa condição aqui ela é válida para todos os pontos da parábola, então a distância do vértice ao foco é igual à distância do vértice à reta diretriz, conforme mostramos aqui. VF é igual a VD. Então, o ponto V ele é ponto médio do segmento FD. Equação da parábola, primeiro caso, vértice na origem e eixo de simetria sobre OY. É exatamente essa situação aqui. Partindo da definição que a distância PF é igual à distância PC, você chega nessa fórmula aqui. Nós não vamos demonstrar, mas novamente vamos indicar aqui esse livro de minha autoria, Alfredo Marcos Fonseca,
e do meu colega professor de matemática Frederico Melo de Figueiredo Fonseca. Aqui você vai encontrar detalhadamente a demonstração dessa fórmula. Nós chamamos a distância do vértice à reta diretriz de P. Atenção, porque alguns autores chamam essa distância de P sobre 2. O resultado final não vai mudar nada, mas de acordo com o que nós adotamos aqui, então, se isso aqui é P, aqui também é P. Consequentemente, as coordenadas do foco serão 0, a abscissa, ele não tem deslocamento na horizontal, e o deslocamento na vertical é P. Da mesma forma, esse ponto D terá abscissa 0, ele também não tem deslocamento na horizontal, e a ordenada é menos P. E a equação da diretriz vai ser y igual a menos P. Se esse P for positivo, essa parábola estará com a concavidade voltada para cima. Se o P for negativo, a concavidade estará voltada para baixo. E no segundo caso, se o eixo de simetria estiver sobre o eixo horizontal, sobre OX, o que muda? No lugar do y, você vai colocar x, e no lugar do x, você vai colocar y. Novamente, se o P for positivo, ela ficará virada para o lado direito. E se o P for negativo, ela vai ficar virada para o lado esquerdo. Vamos mostrar aqui um exemplo. Dada a parábola y2 menos 4x igual a 0, forneça o foco, dê a equação da diretriz e faça um esquema. Bom, nós podemos observar que aqui o y é que está sendo elevado ao quadrado e o x à primeira potência. Então é o segundo caso que nós mostramos anteriormente. A equação da parábola é desse tipo aqui, x na primeira potência e o y na segunda potência. Bom, então agora nós temos que pegar essa equação e colocá-la nessa forma, ou seja, nós temos que isolar o x. Então daqui você tira que y ao quadrado é igual a 4x ou que x é y ao quadrado sobre 4. Comparando essa fórmula com essa, então esse 4 ele está no lugar do 4p. Significa que 4p é igual a 4, daqui você tira que p é igual a 1. Como é o segundo caso e o P deu positivo, então eu sei que é uma parábola voltada para a direita, Essa distância aqui dá o foco, nós chamamos de P, que no caso aqui é igual a 1. Essa distância da diretriz é a mesma, x igual a distância aqui também é a mesma de lá, é igual a 1, só que é do lado negativo, Então a equação dessa reta é x igual a menos 1. E o foco ele tem abscissa igual a 1, ordenada igual a 0. Nós vamos ver agora a equação da parábola quando o vértice está fora da origem do sistema de coordenadas. Então ele tem coordenadas x0 e y0, como desenhamos aqui. Então a abscissa do vértice é x0 e a ordenada do vértice y0. Nessa situação aqui, que o eixo de simetria é um eixo vertical e o P é positivo, Quando o vértice está na origem, a equação era essa. Com o vértice fora da origem, com coordenadas x0 e y0, é só você trocar o y por y menos y0 e o x por x menos x0. Se o P for negativo, a concavidade estará voltada para baixo. E quando o eixo de simetria for na horizontal, aí você vai proceder da mesma forma, onde tem x, você vai colocar x menos x0, e onde tem y, y menos y0.